Olá, boa noite a todos. Muito bom estar aqui. Estamos iniciando aqui na Sociedade Espírita Casa do Amor, aqui em Limoeiro do Norte, mais uma palestra Evangelho. E você que está acompanhando a gente aqui no Facebook e também no YouTube, no canal Joab o Espírita, nós que estamos aqui em Limoeiro do Norte, com muita alegria, vamos iniciar mais uma palestra Evangelho nesta noite de hoje. Nós vamos fazer uma prece, mas a gente vai falar hoje sobre Jesus e o Espiritismo. O que é o Espiritismo diante da doutrina de Jesus e a doutrina de Jesus mediante o Espiritismo, tá certo? Vamos ir fazer uma prece para agradecer a Jesus por estarmos aqui mais uma vez, agradecendo a Deus através de humildes palavras. Nós viemos agradecer por tantas graças recebidas. Obrigado, nós viemos dizer, obrigado Jesus, obrigado. Eu nunca vou me cansar de dizer, pois eu agradeço. Ó meu Deus, como eu agradeço ao Espiritismo pertencer. E se as dores nos batem à porta, as tristezas, as decepções, que nós saibamos como recebê-las e as chamarmos de nossas lições. Por isso nós dizemos obrigado Jesus, muito obrigado. Nunca vou cansar de dizer, pois eu agradeço, ó meu Deus, eu agradeço ao Espiritismo pertencer. Muito bem, que assim seja, que a gente possa iniciar essa palestra de hoje com muita alegria. Já temos gente aqui com a gente, a Regiane Marcel, a Mara, sejam bem-vindos, tá? Bom, Jesus e o Espiritismo. E quando a gente fala da doutrina espírita, nós temos que ter a concepção de que a parte instrutiva da doutrina espírita ela é muito ampla, ela é muito completa, a gente até pode dizer assim que ela é completa. Por quê? Nós temos na parte religiosa da doutrina espírita, nós temos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos na parte filosófica da doutrina espírita um aprofundamento da filosofia do mundo, das coisas que movem o mundo, do porquê das coisas, respostas para todas as perguntas. Na ciência espírita, ela explica todos os fenômenos, porquê do contato do mundo físico com o mundo espiritual e vice-versa. Porquê os espíritos se comunicam com a gente, porquê nós não morremos, entra na parte filosófica e também cientificamente espiritualmente é comprovado. Então, Jesus Cristo tem uma parte fundamental, importantíssima em relação à doutrina espírita. Os espíritas, que parte têm com Jesus Cristo? Que comunicação ou que comum entendimento tem Jesus Cristo com os espíritas? O que os espíritas devem a Jesus Cristo? Bom, para o Espiritismo, Jesus é o modelo de ser humano mais perfeito que Deus ofereceu para nos servir de guia. Nesse sentido, é o que Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina espírita, ele nos fala que, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade tende a aspirar ou deseja ter aqui na Terra. Então, isso aqui está no livro da questão 625 do livro O Livro dos Espíritos, e Deus ainda nos oferece a Jesus como o mais perfeito modelo. E a doutrina que Jesus Cristo nos ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, sendo o mais puro, Jesus Cristo, de tantos quantos que tenham aparecido na terra ou que tenha nascido na terra. Porque Jesus encarnado era o próprio Espírito divino que o animava. Nós, cada um que estamos aqui, nós sabemos muito bem que nós somos espíritos encarnados. Nós somos a alma encarnada, vamos dizer assim, está na carne. E nós reencarnamos na carne. E nós sabemos que Jesus Cristo, por ser Espírito divino, ele encarnou uma única vez aqui no planeta Terra. E a gente continua entendendo o que está no Livro dos Espíritos, que, segundo ainda a doutrina espírita, Jesus veio com a missão divina, veio cumprir a chamada lei. Ele veio cumprir a lei, porque anteriormente esta lei foi trazida por Moisés
concepção de que Deus era único. A gente assistindo até alguns filmes do tempo de Roma, né? Tem um filme agora que está na Netflix chamado Paulo o Apóstolo, né? Eu estava assistindo, e a gente vê lá que as pessoas doentes e os romanos orando para seus deuses. A um lá disse mais de 20 nomes de deuses que orasse para ver se conseguia salvar a filha dele, né? Enquanto ele estava lá, vou dar um spoiler do filme, ó, é bom vocês assistirem. Enquanto ele estava lá se lembrando de um médico chamado Lucas, né? Um dos evangelistas. E assim, eu vou dar mais spoiler do filme não, vamos vocês procurarem assistir. O filme é bem interessante. Faz a gente refletir sobre a mensagem de Jesus. A época, então, 73, 75 depois de Cristo, do nascimento de Jesus Cristo, 40 e poucos anos depois da crucificação de Jesus, e Jesus Cristo ainda sendo pleiteado, ensinado ao mundo sobre a sua doutrina de amor. E Paulo, que teve todo aquele acesso de visualizar Jesus aparecer para ele, né? Eu estou todo arrepiado, de Jesus aparecer para ele e se manifestar como materialização na frente de Paulo. É uma sensação impressionante, é de abalar qualquer coração. E nós espíritas, nós temos essa capacidade de nos envolver com Jesus. Boa noite, Gardênia. Oi, Jacinta. Que bom que estão aqui. E assim, a doutrina espírita, ele nos traz este esclarecimento da moral que foi trazida primeiro por Moisés, em seguida com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo se constitui Moisés constitui a primeira revelação de Deus para o homem, e Jesus Cristo, ele é a segunda revelação de Deus para o homem. Contudo, Jesus não disse tudo. Muitas vezes Jesus se limitou a revelar para nós somente o germen da semente, que foi então completada pela terceira grande revelação de Deus para os homens, que é a doutrina espírita. Então Deus nos presenteou com 3 revelações. Moisés, que veio ao mundo, segundo os historiadores, uns 700 anos, 7 séculos antes de Jesus Cristo. Essa data ainda não é muito precisa. E aí veio então o Marco Zero, com o nascimento de Jesus Cristo. E a doutrina espírita, que veio no século XVIII, né, no ano de 1856, né, Anchieta? 18 de abril de 1856, com o lançamento de O Livro dos Espíritos. 18 de abril de 1857, só para confirmar a data, né? Muito bem. Então, assim, Moisés, Jesus, doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus Cristo. Então, assim, nós temos um presente muito grande de termos participado e podermos participar deste movimento em que nós, quando estudamos a doutrina espírita, que nós que participamos e entendemos pouco a pouco a nossa conduta de vida, nos esclarece como devemos viver à luz do Evangelho de Jesus, como nós podemos caminhar aqui na Terra com pensamentos mais saudáveis, com maneira de agir diante do nosso próximo de uma maneira mais contemplativa, de contemplar o Deus de uma forma diferente, que Ele não está lá longe de mim, mas Ele interpenetra a mim, meu corpo está comigo e por mim. Que nós possamos ainda ter essa imagem de Jesus Cristo, eu gosto de falar isso aqui, que Jesus Cristo desça da cruz e que esteja ao nosso lado, que a gente retrata muito, aqui a gente vai ver algumas imagens de que ainda tem lá a imagem de Jesus Cristo crucificado. Jesus Cristo, ele não está mais crucificado, né? Ele está entre nós. Essa questão de Jesus vai voltar, Jesus não vai precisar reencarnar, aí seria reencarnar na Terra. Ele nos deu a doutrina espírita, a terceira revelação, para a gente compreender todas as coisas, nos revelar o que não estava claro. Nós vamos ver isso aqui. Então, qual é o nosso papel nisso tudo? Onde a gente entra? Por quê e como e o que nós devemos fazer? O nosso papel é simplesmente nessa empreitada em que Jesus nos colocou, ou na empreitada de Jesus, nós temos um papel muito importante. Vai soar até como uma coisa engraçada, mas o nosso papel é justamente atrapalhar o menos possível o trabalho de Jesus Cristo. A nossa parte é atrapalhar o menos possível tudo que Jesus ensinou e deixou para a gente. Como? Poxa vida, ele não ensinou que nós temos que amar ao próximo? Aí é difícil. Nós temos que perdoar? Aí é difícil. Nós temos que viver conforme as leis de Deus? Aí é difícil. Aí então, rapaz, faz o seguinte, fica aí na sua,
relaxa, sossega, mas não atrapalhe o trabalho dos bons que estão tentando ajudar, não. Não fique criticando os que a tentam ajudar, fique chamando de bonzinho, de santinho, de metido, só quer ser o tal, que os bons são ainda um pouco retraídos, mas tem um ensinamento em que diz, quando os maus serão vistos, serão sobrepujados. Quando os bons serão sobrepujados, né, pelos maus. Bom, os bons têm que ser um pouco mais audaciosos. Nós, os bons, ainda temos medo, né? Não sei nem se eu posso dizer que nós somos os bons, né? Que a gente ainda é tão imperfeito, né? Nós que ainda estamos tentando ser melhores um pouquinho, nós ainda somos muito tímidos em relação aos maus. A gente ainda se retrai e não enfrenta, né? A gente ainda se trai ainda a nossa própria moralidade. Então, nosso trabalho aqui na Terra é nos melhorarmos e vamos buscar atrapalhar o menos possível o trabalho de Jesus Cristo. Vamos ser um contribuidor. De não atrapalhar, já está fazendo muita coisa. Mas é o bastante isso, muita coisa? Não. A gente tem que realmente contribuir, assumindo a nossa responsabilidade como homens e mulheres de bem. Então, o nosso trabalho é o quê? É tirar o ego que está no trono da nossa própria psique, da nossa própria moralidade, que causa muitas vezes o nosso condicionamento ou a nossa postura imoral. O ego é quem nos trai, o nosso ego é um ego ainda do psicológico reptiliano, é ainda animalesco, nós ainda trazemos algumas ações ou pensamentos brutais. Então, que esse trono em que nós estamos vivenciando agora, colocando o nosso ego no trono, que a gente possa tirar ele e que possa colocar Jesus de Nazaré no lugar. Que a gente possa colocar Jesus diante e fazer a pergunta em que eu vi que Chico Xavier fez tem alguns relatos dados a ele, que está também no livro O Homem Conversando com Deus. Está com dúvida em que ação vai tomar? Pergunte o que o amor faria. A gente já pode dizer, está com dúvida em que ação vai tomar? O que Jesus faria? Essa é a questão para a gente refletir. Que a gente tire o nosso ego, o eu, o centralismo de que o mundo está ao meu redor e não eu faço parte dele. O mundo gira ao meu redor, eu sou o centro da minha família, todas as pessoas devem a minha obediência, tudo sou eu estou sempre certo, eu estou trabalhando, eu que tenho que ser respeitado, eu que tenho, que a gente tire isso e se coloque na posição de servidor, como Jesus colocou. O maior espírito em termos de divindade que veio à Terra, ele não se colocou como centro do universo nem das coisas. Ele fazia-se perguntar, ele fazia-se interagir, ele passava tudo que ele tinha de uma forma muito doce e muito amável. Então a doutrina espírita, ela adota a moral cristã, apesar das concepções teológicas diferenciadas. Nós sabemos que a forma de interpretar o Evangelho de Jesus, ele é diferente em diferentes instituições, cada um tem uma maneira de falar diferente. Por exemplo, nós da doutrina espírita, nós sabemos que a terceira revelação é a doutrina espírita. Que quando ele diz que eis que eu vos enviarei o Espírito Consolador, a verdade, e ela vos dirá coisas que até então não compreendeis, nós entendemos que isso é a doutrina espírita. Não é outra coisa que Jesus vai voltar. Espera aí, se Jesus precisa voltar, quer dizer que tudo que ele disse não serviu? Não foi o bastante? Tem mais coisa para dizer? Ele não tem mais coisas para nos ensinar. Aí nós temos a doutrina espírita para explicar o que ele ensinou e que nós não compreendemos, né? Boa noite, meu querido Helder Brauna. Olá, Rútila. Então, Jesus é um modelo de conduta para o autoaperfeiçoamento humano, tendo ele provado por esta prática que da caridade absoluta através da sua própria e única encarnação aqui no planeta Terra. Tendo ele provado pela prática da caridade, né, que o homem pode suportar a sua elevação espiritual. Ele provou pela prática da caridade que ele é um exemplo e que nós podemos ser como ele no exemplo.
A gente não está falando aqui que você agora se torne religioso, que você vai obrar os milagres de Jesus Cristo. Bom, nós não temos evolução suficiente para isso. Mas tudo é possível, mas tudo a seu tempo. Nós podemos almejar coisas maiores na nossa vida? Podemos sempre, mas nem sempre nós temos o intelecto, a parte do intelecto suficiente para que entendamos como funciona a manipulação da matéria, por exemplo. Aí a gente que é espírita, a gente que estuda e conhece a parte da ciência espírita, trazendo para a ciência física e a ciência quântica, que agora se fala muito sobre a física quântica, a mecânica quântica, que nós entendemos que tudo parte de um princípio único, como o princípio lá do bóson de Higgs, que é considerada a partícula inicial de todas as coisas. Então nós não sabemos ainda como manipular e como extrair um fenômeno que um elétron está em um lugar, que está também em outro lugar. Isso é a parte de ciência. Jesus Cristo sabia como fazer isso. Como é possível então uma coisa aparecer em dois lugares? Uma dimensão e na segunda dimensão. Então há a manifestação física e há a manifestação invisível, que está no plano, é outra dimensão. O plano espiritual é uma dimensão diferente da nossa, mas que está tudo aqui nesse contexto dessa terceira, entrando na quarta dimensão. Isso é muito mais profundo, mas nós espíritas temos que ter um pouquinho de conhecimento para entender essa lógica. É possível que se manifeste com o mundo dos espíritos? Claro que é, perfeitamente. Nós fazemos isso todo dia e somos influenciados por esses espíritos, pelo lado espiritual. Que a pessoa quando morre, que desencarna, a gente chama de morrer, desencarnar, claro, que vai para o céu, a gente sabe que é o plano espiritual. Esse céu, né? Não é um céu cheio de nuvens e anjinhos tocando harpas e suas asinhas batendo, não, é o plano espiritual. Você vai para o céu, mas vamos ver que céu você preparou, que nós preparamos aqui na terra. Jesus Cristo nos deu o caminho para a gente preparar esse céu, para que nós, quando chegarmos ao plano espiritual, a gente possa ter o melhor céu possível. É a nossa conduta aqui na terra que prepara esse céu. E Jesus caminhou entre nós, deixando este ensinamento. E o que ele não pôde explicar, só repetindo, nós podemos entender através da doutrina espírita. Então Jesus Cristo chegou para nos dizer que não vim destruir a lei, porém vim fazê-la cumprir. Olha só, quando Moisés trouxe a prática do decálogo, dos 10 mandamentos, que se a gente for resumir, for estudar bem, ele é bem profundo e a maioria deles é adaptada à época da Terra, mas nós podemos, da época do planeta Terra, daquele convívio que nós podemos trazer para o momento de hoje, nós podemos entender que ele veio como primeira lei e era isso que os judeus defendiam a ferro e fogo, ao ponto de sacrificar Jesus Cristo, de crucificar ele. Então Jesus Cristo, quando veio, ele não veio destruir a lei, mas veio fazer cumprir. Porque os 10 mandamentos trazia a mensagem de como se comportar diante de Deus, perante de Deus e diante do próximo. E Jesus Cristo veio, resumiu esses mandamentos, o primeiro, o segundo e o terceiro em amar a Deus sobre todas as coisas, e do quarto para baixo ele botou amar o próximo como a si mesmo. Se você olhar a conduta dos outros 7 mandamentos, você vê que está em amar ao próximo como a si mesmo. Então ele deu uma sintetizada no negócio para ver se a gente... Poxa, está achando difícil cumprir 10? Vai pelo menos por esses 2. Mas os 10 estão contidos lá dentro. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então assim, Jesus não veio destruir a lei, e sim fazer cumprir. E o Espiritismo fez o quê? E para que serve? O Espiritismo faz como? O Espiritismo, ele diz, não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então nós entendemos que a doutrina espírita nos traz tudo em consonância ou ressonância com o Evangelho de Jesus. Nada ensina o Espiritismo ao contrário do que o Cristo nos ensinou. Nada aqui é diferente do que nós praticamos aqui na doutrina espírita. O que nós trazemos como doutrina. Mas tudo que o Cristo nos ensinou, a doutrina espírita desenvolve, completa e explica. Aí entra a parte de que a doutrina veio dar execução do que o Jesus Cristo, nosso Senhor, tinha nos falado. Em termos claros, para que todos possam entender, o que foi dito apenas é sobre formas alegóricas.
Jesus Cristo sempre falava e buscava falar por formas de parábolas, porque sabia que a gente não poderia entender tudo naquele momento. Até hoje há várias interpretações teológicas da parte moral, dos ensinamentos morais de Cristo. Imagine naquela época. Então, sim, tem uma grande pergunta. Mas Jesus Cristo anunciou... tomara que eu não espirre. Jesus anunciou a chegada do Espiritismo ao planeta Terra? Olha a pergunta. Bom, nós sabemos que a palavra Espiritismo, espiritista, espírita, foi cunhada, foi formalizada por Allan Kardec, então não tinha como fazer parte da Bíblia, vamos dizer assim. Mas Jesus Cristo, sim, ele anunciou a revelação. Ele anunciou que a doutrina espírita ela viria aqui para o planeta Terra. Ele disse: muitas das coisas que eu vos digo e ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer a vocês que não compreenderíeis. Pois isso é o que vos falo, é por isso que eu vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, continua, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos-las explicará todas. Então, assim, nós podemos ver que o Espiritismo, ele é a completude, ele complementa o que faltou, então, para que nós possamos entender a moralidade do Cristo. Eu sempre falo o seguinte, isso aqui, que essa informação está no livro A Gênesis, né? Lá no capítulo 1, caráter da revelação espírita, que a gente pode pesquisar lá para entender isso aí. Então, assim, ele anunciou o Espiritismo, sim, só que naquele tempo foi chamado de o Consolador, aquele que ia trazer a consolação. Jesus Cristo é o Consolador máximo por antecipação. Mas para que as suas palavras tivessem efeito e entendimento, ele disse que enviaria o Espírito de verdade, ou o Espírito da verdade, que é a doutrina espírita, que a gente não possa esquecer nunca essa passagem, essa parte. O Espiritismo traz conhecimento, traz esclarecimento e traz consciência. O Espiritismo traz esclarecimento, consciência, conhecimento. Então, é muito complexo? É não. Se nós realmente nos debruçarmos sobre o que ele nos traz e fizermos as nossas introspecções, as nossas reflexões pessoais, nós vamos entender que é bastante clara a mensagem da doutrina espírita. E se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades escondidinhas, na sombra, ocultas, para que os homens chegassem até ao estado de podê-las compreender. Por isso que nos falava por parábolas. Muitas parábolas são bastante claras. A parábola do semeador, ele faz a explicação de tudo como ela é bastante ampla, o que quer dizer com aquilo. Ele próprio confessou, que está nos evangelhos, que seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Ele ainda disse, ele não disse que era aquele, mas nós sabemos que a doutrina espírita ela não está personificada em uma pessoa, não é uma personificação de um ser humano, como foi Moisés e como o próprio Cristo. Mas ele, em vez de enviar novamente em forma de uma única pessoa, veio em forma de um movimento. Ninguém é dono nem detentor da doutrina espírita. O próprio Allan Kardec, esse espírito tão esclarecido, que se sacrificou em prol deste, vamos dizer assim, deste movimento, desta revelação tão fantástica que é a doutrina espírita, ele não é detentor do espiritismo. Ele mesmo dizia, o espiritismo não é de um homem, o espiritismo é de todos, o espiritismo é de Jesus, é do planeta Terra. Ele previra, pois, Jesus, que suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam de seu ensino. Em suma, que desfariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas haverão ou hão de ser restabelecidas. Ora, se ele falou que deveria ser restabelecidas, devemos concluir que só se restabelece
o que foi desfeito. Então nós temos aqui como concepção de que saberia ele que o homem iria interpretar de forma errônea, a mensagem dele. E isso aconteceu. Quantas mortes em nome de Jesus Cristo? Quantas pessoas se apossaram a partir então do que se fundou a igreja de Jesus, baseado em guerras, posses, massacres, assassinatos, incendiando pessoas vivas, as cruzadas que mataram tantos em busca de uma terra prometida, de uma Jerusalém, em busca de um corpo do Cristo que nem estava mais lá, mas a cidade sagrada. Por quê? Porque Jesus foi crucificado lá, foi morto lá. Essas cruzadas em busca de dominar uma cidade que, em nome de Jesus Cristo, como sendo o lar de Jesus, não, o lar de Jesus é em todo canto. Nós podemos encontrar Jesus em todos os lugares. Então, assim, muitas coisas foram desfeitas do ensinamento dele. E ele disse que enviaria o Consolador para ficar com a gente, para complementar e restabelecer o que havia sido desfeito. Então, Jesus, se nós considerarmos o poder moralizador, se nós considerarmos o poder moralizador do Espiritismo, pela finalidade que ele assiste, que ele assina, todas as ações da vida, nós entendemos através do poder moralizador do Espiritismo, nós podemos ver que ele torna quase que tangível, a gente quase que pode tocar e entender bem concretamente todas as consequências do bem e do mal. E nós podemos entender que, pela força moral, pela coragem, e entender tudo sobre as consolações que dá nas aflições. Então, ele é o Espírito Consolador, o Espiritismo é isso. Ele nos conforta quando nós estamos mais, assim, pensativos, mais reflexivos, estamos entristecidos, seja por perda de um ente querido, seja por uma doença, uma moléstia que está nos atormentando. Se nós buscarmos a explicação dentro da doutrina espírita, dentro do que ela nos prega, de vidas passadas, de vida presente e vida futura, de nossa real vida, que não é aqui na Terra, que não é encarnado, nosso real lar, que é o plano espiritual, que é a morada dos espíritos. Se nós entendemos tudo isso, nos traz uma consolação muito grande. O próprio momento pandêmico em que nós vivemos, ele nos dá, eu consigo achar uma consolação diante da doutrina espírita sobre tudo isso que está acontecendo. Uma aceitação das consequências deste momento que a humanidade estava vivendo, convergendo para o materialismo em alto grau, para o supérfluo, para as coisas inúteis, as coisas sem sentido, somente mostrando, como que a gente pode dizer, somente buscando se exibir nas redes sociais com coisas que até então a gente não é. Então houve um refreio. Olha que eu sou da música também, né? Vivi no meio artístico, então essas músicas, esses shows, essas baladas, esses exageros, droga, bebida, muita coisa junta. Então teve que dar uma refreada. Peraí, vamos ficar dentro de casa, vamos refletir. Quem é você dentro de casa? Quem é você de verdade? Aí nós vimos quem são as pessoas de verdade, como é que são os casamentos, como é o convívio no lar direto. Aí aumentou a agressão contra a mulher. Aí os homens começam a se mostrar imorais e indecentes, que aumentou a questão do espancamento, o espancamento doméstico. As mulheres aumentam a quantidade de vítimas, né? Então, assim, tem várias consequências para a pessoa ver uma retrospecção. Quem é você de verdade? Como é a sua família? Como é a sua conduta dentro da casa? Você homem, você mulher? Como é que você se comporta? Que eu vou dizer uma coisa, para mim foi muito difícil os primeiros 6 meses de pandemia dentro de casa. Eu já disse aqui na palestra, não sei como é que a mulher aguentava olhar para a minha cara. Que coisa triste. Acordava e ia dormir de frente da internet, vendo filme. Não tinha mais série que desse certo, né? Não tinha mais estudo de faculdade que a gente buscasse encontro. Tinha que buscar um encontro assim, assistindo vídeos de Divaldo, assistindo vídeos espíritas, tentando entender e aceitar que é o momento da humanidade. Então, essas aflições em que nós passamos, nós encontramos consolação dentro da doutrina espírita. E nós podemos botar isso de forma material, ser realmente o nosso momento. Fazer, como eu falo, a introspecção da pessoa em si. Se mostrar o homem real, a pessoa real que ela é. Então nós podemos encontrar consolações mediante inalterável confiança no futuro
que a doutrina espírita nos inspira, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, ter certeza de que nós vamos os rever, a possibilidade de confabular com eles, a doutrina espírita nos dá, de nos comunicarmos com ele no futuro, enfim, a certeza de que tudo quanto se faz aqui na Terra, tudo quanto se adquiriu, a inteligência, tudo quanto se adquiriu em sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, nada é perdido. Nada do que você vive aqui na Terra, que você faz, é inútil. Ao que tudo se aproveita para o adiantamento do Espírito. Reconhecendo-se que o Espiritismo realiza todas as promessas de Jesus Cristo, a respeito de que do Consolador anunciado pelo Cristo. Então nós sabemos e podemos vivenciar e encontrar dentro desta doutrina tudo isso que a gente narrou aqui anteriormente. Que tudo que nós aprendemos, que nada é perdido, que qualquer estudo, qualquer livro que você lê, qualquer atitude benéfica com qualquer pessoa, pessoas que você nunca mais vai ver na vida, né? Você sabe que recebeu aquela ajuda dessa pessoa. Eu tenho um relato que eu fui fazer um curso em fevereiro do ano passado, aí no Rio de Janeiro, e eu tenho essas crises de, como eu estou tendo aqui agora, de espirrar, né? Algum tipo de... Lá estava frio o clima lá no Rio, e eu precisava de um remédio. E onde eu estava na fábrica do meu treinamento de construção civil, no sistema steel frame, eu comecei a espirrar muito. Então eu solicitei de uma farmácia para vir deixar um medicamento, né, na cidade próxima. Então o motoqueiro veio, bateu na porta da fábrica, o vigilante recebeu o medicamento, e eu estava esperando ele me ligar para eu ir lá e pagar. Mas aí o segurança lá, o vigilante, recebeu o medicamento, pagou os R$15, quando já foi me procurar dentro da fábrica. Aí bateu, me achou e disse, está aqui, ó, o motoqueiro veio deixar. Quando ele entregou, eu disse, mas eu não paguei. Ele disse, eu paguei, rapaz, deixa para lá. E eu estava muito necessitado, estava espirrando mais do que um bode velho pá de chiqueiro, sabe aquele espirrando direto, para você ver como é interessante. O cara, o segurança, era daqueles assim, aqueles armáriozão, sabe? Um negão assim, massa, cara muito parrudo, muito gentil, semblante assim maravilhoso. Aí eu fiquei assim, poxa, cara, eu nunca mais vou ver esse cara na minha vida. Essa gentileza também eu nunca mais vou esquecer. E quando você mais precisa, o remédio chega, e através de um desconhecido. Então esse aqui é só um exemplo. Então assim, ele talvez esqueça, mas eu não vou esquecer. Então isso nos dá um conforto muito grande, para mostrar que a gente está buscando se melhorar um pouco mais. A gente esquece muito fácil o bem que as pessoas nos fazem. Então, em relação à conduta da vida, família, muitos pais lamentam, deploram a morte prematura dos filhos, cuja educação fizeram grandes sacrifícios. Disseram consigo mesmo que tudo foi pura perda, todo o sacrifício que eu fiz para ele, tudo que eu ensinei para o meu filho, tudo isso foi perdido. Eu paguei a escola, eu cuidei dele, eu tratei, eu amei, eu protegi, dei um teto, dei roupas, e agora ele desencarnou. À luz do Espiritismo, quem tem entendimento sobre isso, ele não lamenta esse sacrifício e estariam prontos para fazê-lo novamente. Mesmo tendo a certeza de que veriam seus filhos morrer, se você tivesse esse conhecimento antes, que muitas vezes não nos é permitido por questão de misericórdia de Deus, porque sabem que estes ensinamentos, todo o aprendizado, a parte em que você doutrinou esse espírito para ser uma pessoa boa, um cidadão de bem, uma pessoa melhor, ele vai aproveitar tudo isso que não aproveitou na vida presente, ele vai ter essa educação servida no seu adiantamento espiritual. Então, quando você ensina uma criança a ser decente, a ser educada, a não mentir, a não dizer palavrão, a agradecer, a cumprimentar as pessoas, a respeitar os mais idosos, a respeitar as autoridades, a respeitar a polícia, que é importante que a gente ensine nossos filhos a respeitar, que a gente entenda que tudo isso, se ele desencarna como a doutrina fala, em tenra idade, né? Ainda menininho, menininha, criança, adolescente, pré-adolescente, que isso, nada disso foi perdido. São aquisições novas para ele aqui, para outra existência no futuro. E que quando eles voltarem para este mundo, eles já trarão esse patrimônio intelectual e moral
que os tornará eles mais aptos a adquirirem novos conhecimentos e a prática do convívio com outras pessoas. Então não é que de repente você suspeita que seu filho tem uma previsão de vida curta, que você não vai ensiná-lo, que você não vai orientá-lo, que você não vai educá-lo. Então a responsabilidade é nossa, sim. Eu fico assim imaginando, né? Eu que só tenho 2, minha mãe teve 7, quantos tiveram tantos? Hoje as famílias são menores, 2, 3 realmente. Que responsabilidade é você pegar uma pessoa para criar assim no mundo? Eu não estou falando da parte financeira, não. Estou falando da parte moral. Você tem a obrigação de criar um cidadão. No mínimo, você tem a obrigação de criar uma pessoa direita. Uma pessoa baseada nos seus princípios religiosos, se eles forem bons, que eu acredito que sejam, que a maioria aqui, principalmente pelo menos aqui no Brasil, nós somos cristãos. Orientar eles para ele ter condutas dignas de bons filhos. É difícil, eu sei, para os pais a questão e mães, pela conta do trabalho, do sacrifício de trazer o suprimento do lar, está presente constantemente. Mas o exemplo do pai, mesmo ele não estando o dia todo em casa, o exemplo da mãe, é crucial para a educação do filho. Para que o pai e a mãe não sejam aquele casal que quando chega em casa só brigue, só discuta e só reclame do filho. Que não cerque de amor e mimos. Os mimos que eu falo não é das coisas não. Mimos de carinho, de apertinhos, de beliscãozinhos, de cheirinhos na cabeça, de abraços, essas coisas que você tem que encher o menino disso. Eu encho tanto os meus de mimo, que ela vem dar de volta, principalmente a minha filha mulher, é bom, viu? Rapaz, quem tiver filha mulher só sabe, mulher é muito gostosa. A minha menininha é muito carinhosa. Às vezes é tanto que sufoca. Tá bom, Iane, tanto beijo, né? Você tá lá, você tá lá fazendo uma coisa, estudando, lendo um artigo, fazendo um projeto, uma coisa, e você tá assistindo um vídeo, uma coisa, a menina, um beijinho, isso, mas é ótimo isso, né? Que não reclame. No filme O Anjo, que é um filme espírita, que eu já postei no grupo do WhatsApp da Casa do Amor, no filme O Anjo, tem lá o maior peso na consciência da mãe no filme. Vou dar o spoiler do filme, vocês têm que assistir, ó, o segundo filme já. É que ela não permitiu que ele abraçasse antes dele desencarnar. Eu não abracei o meu filho, eu quero dar meu último abraço. Essa história é assim. Então procure lá na internet o filme O Anjo. Tem mais de 6.500.000 visualizações nesse vídeo. Quase 7 milhões de pessoas já assistiram esse filme. É impressionante a qualidade. Está lá, está em HD o filme O Anjo. Procure no YouTube que você vai achar. É de grátis. Então eu aconselho que todos façam isso. Então assim, todas as crianças que trazem ao nascer ideias naturais, que sabem, por assim dizer, sem precisar aprender, porque é a prova legítima, infatigável, incontestável, falei demais, né? Incontestável da reencarnação. Agora eu fiquei empolgado, né? Igual aqueles políticos que falam, levantam. Essas crianças, elas trazem a bagagem moral, trazem uma bagagem intelectual. De onde veio? Quer dizer que Deus seria realmente justo se eu dou a uma criança o autoentendimento, partindo da concepção de que Deus cria o espírito na hora do nascimento, né? Cria a alma na hora que está nascendo. Deus criou o ser na hora que nasceu. Então está criando ali, concebeu na barriga da mamãezinha, e agora Deus criou naquele momento. Não. Senão não justificaria crianças terem conhecimentos matemáticos, conhecimentos musicais, conhecimentos de física, lembranças de vidas passadas. Só o que há é relato. E criança mente? Criança não mente. Criança não mente. Não adianta dizer que ele está fantasiando. Não, é a psique dele, que ele está em devaneio, não sei o quê. Não. Criança não mente. Criança conta realmente o que viu. E como é que ela sabe? Como é que uma criança toca Mozart no piano, toca Beethoven? Como isso é possível? Eu sou músico, eu toco trompete. Eu nunca consegui tocar Beethoven, eu só toco aquela. A música do Gás. Eu só sei tocar essa. O Gás. Eu só sei essa. Como é que um meninozinho de 5 anos toca Beethoven no piano? É uma coisa impressionante, né?
Então essas coisas assim, as crianças que vêm com tudo. Então, pais e mães, se os pais não têm a satisfação imediata de ver os filhos aproveitarem toda a educação que eles lhe deram, poder gozar certamente mais tarde e dizer, olha, eu fiz homens e mulheres decentes, né? Quer como espíritos, quer como homens, talvez sejam eles de novo os pais dos mesmos filhos, que se apontam como afortunadamente dotados pela natureza e que devem as suas aptidões a uma educação precedente, antes dessa encarnação. Assim também, se os filhos se desviarem para o mal, pela negligência dos pais, estes pais podem vir a sofrer mais tarde desgostos e pesares. Aqueles que levantarão, suscitarão em nova existência. Então, se o pai está sendo falível, a mãe não faz tudo que deveria ser como atitude de pai e mãe, o que a gente espera de um pai e uma mãe? Que ame, que proteja, que cuide, que sacrifique, que deixe de ter para ele, para que os filhos tenham. Isso é o normal de um pai. Aquela música lá de que Sérgio Reis canta, toda vez eu me arrependo. Com sacrifício eu criei meus 7 filhos, do meu sangue eram 6 e um peguei com quase um mês. Vocês já ouviram essa música? Procura, é boa demais, eu fico todo arrepiado. Então assim, o pai, ele não falhou, mas se ele não falha e os filhos se desviam, a culpa não é do pai. Mas se o filho se desvia, o pai e a mãe têm sim bastante responsabilidade nisso. E nos é dada a nova oportunidade para que eles venham novamente como filhos e eles como pais, para que agora eles não falhem na educação do filho. A doutrina espírita nos traz tudo isso. Ora, como é o Espírito de verdade, como é ele que preside o grande movimento de regeneração, né? A promessa de sua vinda, se acha dessa forma cumprida, porque, de fato, ele, o Espiritismo, é o Consolador prometido, nós aqui viemos explanar, direcionar, dizer para todo mundo que sossegue aí. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Então, o Espírito de verdade veio presidir este movimento. E nós sabemos, nós temos que dizer que o Espiritismo, o Consolador prometido, ele é um movimento a partir de Jesus Cristo. Não tem como a gente às vezes esquece disso. Poxa, eu estou aqui na doutrina, cara, como é importante. Eu estou nela porque além de eu seguir os preceitos morais de Jesus Cristo, cara, eu estou vivendo um momento, ou vivenciando um movimento previsto por Jesus. Se nós levarmos isso bem para o sentido filosofal, né, filosófico da coisa, isso é muito bom, cara, é muito sério. Eu estou vivenciando uma promessa de Cristo. Eu estou na doutrina espírita, que é o Consolador prometido, que é o Espírito da verdade, que é a explicação de tudo que estava ainda oculto, sem conhecimento. Sob o nome de Consolador e de Espírito de verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar tudo o que ele dissera. Logo, não estava completo o ensinamento que Jesus Cristo nos deixou. E aos demais, prevê que não só ficaria esquecido, como também que seria desvirtuado o que por ele fora dito. Estou reafirmando o que eu já disse antes. Visto que o Espírito de verdade viria tudo lembrar ou relembrar. Juntamente como Elias veio restabelecer as coisas, isto é, pô-la de acordo com o verdadeiro pensamento de todos os ensinamentos. Então o Espiritismo vem cumprir, nos tempos preditos ou nos tempos modernos, o que o Cristo anunciou e preparar a realização de todas as coisas futuras. E aqui a gente está se preparando para finalizar, para poder dizer uma coisa, que o Espiritismo é, pois, obra do Cristo, é o Cristo que o preside, conforme igualmente ele anunciou, e que a regeneração que se opera no planeta Terra é a preparação para a chegada do chamado Reino de Deus aqui na Terra, em um mundo em que vivemos de prova e expiação, que está em momento transitivo para o mundo de regeneração. Mal posso esperar para reencarnar na Terra quando ela estiver regenerada. Mas é a Terra em si
É o planeta em si? Não. São as pessoas que compõem este grande espírito terreno, serão as pessoas que estarão regeneradas, restabelecidas mediante a moral e o ensinamento prescrito por Jesus Cristo. Então, que a paz reine em cada lar, em cada família, em todos que estamos aqui na Sociedade Espírita Casa do Amor. Agradecemos sempre pelas nossas conquistas, pelo nosso aprendizado, pelo nosso conhecimento. Obrigado, Jesus. Obrigado aos Espíritos protetores pelas bênçãos sobre a minha família, sobre os meus entes queridos que desencarnaram, sobre os meus entes queridos que estão doentes, sobre as pessoas que eu conheço, que estão necessitando de ajuda. E agradecer por aqueles que estão sadios, felizes, alegres, crianças estudando, pessoas trabalhando, pessoas vivendo normalmente. E que a base do Evangelho de Jesus se faça cumprir em nossas vidas. Que assim seja. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe.